Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do AI Summit Brasil. Eu sou a Gladys Schroeder e você já me conhece. E hoje nós vamos fazer um podcast um pouquinho diferente. Nós temos aqui no palco virtual o nosso grande idealizador, Jorge Musi, do AI Summit Brasil. Jorge, obrigada. E seja bem-vindo ao seu podcast. Gladys, obrigado. Isso aqui foi uma decisão de última hora da gente estar aqui invertendo as posições. E a gente faz questão de fechar um ciclo, né? Hoje é o último podcast antes do AI Summit, que vai ser agora nos dias 2 e 3 de setembro. Hoje é uma quinta-feira, dia 29. Então, se tudo correr bem, o Marcelo editar tudo rapidinho, amanhã esse podcast já vai estar no ar, para a gente poder contar um pouquinho para vocês de como é que foram os bastidores do AI Summit, o quanto que a gente sofreu para chegar até aqui, né, e quanta coisa bacana também aconteceu. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, encerrando esse ciclo com a minha amiga Gladys. A Gladys é muito mais do que uma parceira, ela é uma amiga, uma irmã, e a gente está junto em outros projetos. Verdade. E que a gente vai falar aqui hoje para vocês também. É isso aí, pessoal. Então, como eu falei, a dinâmica desse podcast ele é um pouquinho diferente. Normalmente a gente tem 2 ou 3 convidados falando, né, sobre inteligência artificial, sobre uma série de coisas. Mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, falando um pouco da história do AI Summit Brasil. Para você que não sabe, o AI Summit Brasil tem uma história. E o Musi sabe muito bem dessa história. Eu queria começar te perguntando, né, exatamente isso. Como que é essa história? Como é que tudo isso começou na tua jornada? Como é que te deu o estralo do AI Summit? Para falar do AI Summit tem uma história longa, né, que a gente percorreu. Eu particularmente venho estudando inteligência artificial já há mais de 10 anos. Né? O primeiro curso que eu fiz foi em Quebec, no Canadá, que aliás eu achava que ia ser o grande berço da inteligência artificial global. Acabou que o Canadá foi engolido pela China, pelos Estados Unidos, né? Mas foi lá onde tudo começou. Em 2015 eu escrevi o meu primeiro artigo. Até hoje foram mais de 600 artigos escritos, artigos não acadêmicos, né? Artigos de opinião e de percepção. E a ideia do AI Summit surgiu quando eu estava em Portugal ainda. Eu tinha ido para Portugal fazer meu doutorado, assim que eu tinha saído da Icon, onde eu era o presidente lá, que a Icon é a versão executiva. E eu fui fazer um doutorado em inovação, né? E eu tive a oportunidade de ter uma turma de doutorandos incríveis, né? A maioria eram alemães, né? E a turma da Alemanha é bem interessante do ponto de vista de tecnologia, né? Só que durante o processo desse primeiro ciclo, desse primeiro ano de doutorado, eu acabei descobrindo que os alemães são bons, mas a gente também é. Isso é bom. A gente também é. Teve muitas dinâmicas, muitos exercícios que eles demoravam muito para perceber, para ter pensamento mais rápido, né? Eles são muito lógicos, né? São muito cartesianos. E eu acho que essa velocidade que a gente tem como brasileiro de sacar as coisas e ter criatividade fez uma diferença danada no doutorado. E aí, quando eu voltei do Brasil depois desse primeiro ciclo, eu retomei a minha agenda enquanto presidente do Conselho do Instituto Valor, né? Legal. Que já tem uma experiência grande em congressos e seminários na área de inovação. A gente fez mais de 10 eventos de inovação, fizemos outros tantos de cibersegurança, né? O CSO Summit, por aí vai, CIO Summit. E aí foi quando eu tive a ideia de falar um pouco sobre inteligência artificial, né? Eu já tinha começado a voltar a escrever. Tinha feito uma parceria com o IG, né, para poder escrever artigos no IG e tal. E os artigos foram ficando um mais bacana que o outro. E aí, quando eu percebi que teve uma hype violenta com a chegada do ChatGPT. Né? Perfeito. E eu até coloco isso nas apresentações que eu faço. O primeiro slide que eu coloco é o crescimento da inteligência artificial com relação à chegada do ChatGPT em comparação às outras tecnologias disruptivas, né? Então, o Facebook, por exemplo, a gente está falando aqui de celulares, internet, a gente fala de Facebook. O Facebook, por exemplo, demorou 4 anos e meio para atingir 100 milhões de usuários. A OpenAI atingiu esse mesmo número de 100 milhões de usuários com 3 meses. Né? Foi uma coisa exponencial demais. Exponencial, né? Assim, bom, aí está
Aí está o caminho. Então, muita gente começou assim, o que está acontecendo, né? E o que eu percebi nas conversas que eu tinha com executivos, com outros especialistas, é que todo mundo sabia muito pouco sobre inteligência artificial, muito medo, né? Medos clássicos que permanecem até hoje, né? Eu vou perder meu emprego, isso e aquilo, com outros medos que, pela potência que veio, né? O ChatGPT e começou a vir outras tecnologias uma atrás da outra, as diversas falhas que a gente percebeu em algumas plataformas, né? O Google ele lançou e relançou várias plataformas de inteligência artificial uma atrás da outra, começou a correr atrás do prejuízo. A Apple até hoje não lançou uma IA. a sua. Enfim, então ainda é um mercado muito jovem, né? Um mercado que está nascendo. E eu gosto dessa coisa de ser primeiro das coisas, né? Assim, isso percorre, isso é transversal a toda a minha carreira, né? Eu sempre busquei fazer coisas pioneiras, né? O uso de cartão inteligente, por exemplo, o chip, né, do cartão que a gente carrega hoje na carteira, a primeira operação no mundo foi eu que montei. Olha só. Né? Substituindo os tickets de papel por cartão inteligente. Na época eu trabalhava numa empresa do Grupo Amil chamada EatCheck. Até falei isso contigo no último podcast que eu gravei. Né? Então, assim, ser pioneiro é uma coisa bacana, é uma coisa que eu gosto, porque é uma coisa que dá trabalho, dá medo, pouca gente tem coragem, né? E aí foi quando a gente teve a nossa primeira conversa, Gladys. A primeira pessoa com quem eu conversei foi você, né? Deixa eu só fazer uma outra questão aqui, Muzi. Você falou de ser pioneiro, né? Isso é muito legal e você sempre trouxe isso na sua jornada por várias conversas que a gente já teve e certamente você que está nos assistindo vai perceber isso ao longo da jornada. O que representa isso para você, ser pioneiro? O que traz para você? Qual que é o sentimento que traz para você ser pioneiro disso? Olha, não obstante a todo mundo, pelo menos da minha geração, querer ter uma história para contar, né? Eu gosto de ter histórias para contar. Boa. Né? Quando eu tive meu primeiro filho, quando eu escrevi meu primeiro livro. Então essas coisas são bacanas, eu acho que marca a nossa carreira, né? E eu já estou no final da minha jornada profissional, né? Vou fazer 58 anos, então o mercado ele já começa a privilegiar mais a moçada que tem 30 anos, a idade que a Gladys tem, né? Mas eu gosto muito de fazer coisas que ninguém fez ainda, ninguém pensou em fazer, ou que alguém pensou, mas não teve coragem de executar e não teve audácia para fazer diferente, né? Eu acho que isso é uma coisa que marca muito a minha personalidade e a minha jornada, que marcou a minha vida inteira, minha vida pessoal e minha vida profissional. Eu vou fazer um comentário aqui de um parceiro que o Muzi me conectou aqui e eu falei assim, olha, não liga pro Muzi não, o Muzi é assim mesmo, viu? O cara ele é objetivo e tem que ter resultado. E a devolutiva que ele fez para mim foi assim, cara, o mundo precisa de pessoas mais assim. Eu não vou falar qual é o nome do parceiro, mas se a gente tivesse pessoas ou personalidades que fossem mais objetivas e transparentes, o que você quer? Qual que é a contrapartida? As coisas iam ser muito mais fáceis e transparentes no final do dia. E o AI Summit, eu posso dizer que ele nasce não de um sonho, né, Muzi? Porque, na verdade, não é um sonho. Já tinha uma história de fazer, né? Já tinha uma rede de relacionamento, né? Por aí vai. Exatamente. E ela se materializa exatamente nessa jornada. Então, resumidamente, aqui a gente percebe que você é um cara que leva, não tatuado, mas eventualmente o termo coragem é um termo muito importante para você, né? Eu acho que a audácia talvez mais, né? Porque no final do dia não é fácil montar um encontro como esse que a gente está montando. Se existe um crédito disso tudo, e eu falo isso, às vezes pode parecer uma pieguice, né, uma lorota, alguma coisa do tipo, mas eu sou um homem totalmente servo de Deus, né, totalmente reverente a Deus e todos os projetos que eu tenho na minha vida eu coloco Deus em primeiro lugar, peço permissão, peço orientação, peço para Deus falar no meu ouvido. Isso aconteceu no AI Summit, né? Porque quando eu tive a ideia de montar o AI Summit, as coisas começaram a não dar certo. Verdade. Né? Começaram a não dar certo. Dificuldade de arrumar o lugar,
tudo muito caro, né? Preço exorbitante, todo mundo que ficou durante a pandemia sem alugar espaço, querendo descontar agora na volta da pandemia. E foi muito difícil, até a hora que a gente conseguiu lá o lugar do Mackenzie. Aí vieram outros tantos desafios, né? Assim, o desafio de achar quem fosse palestrar, né? E aí, pô, trabalhei, fiz conexão com a opção de gente no exterior, porque a minha networking dentro da área de inteligência artificial não é no Brasil, é fora. Era fora. Né? Aqueles 100 caras que estão na Times lá, como as 100 pessoas mais influentes na área de IA, eu acho que eu conheço mais 80. Olha. Né? Enfim, então, por quê? Porque eu tenho uma jornada longa dentro desse ecossistema, né? Uma jornada longa mesmo. E aí todo mundo assim, tudo bem, eu vou sim, mas assim, eu quero $250 mil, eu quero $150 mil. Assim, isso é inviável, né? Para um país do tamanho do Brasil, com a economia patinando como a gente está. Eu assim, não vou fazer negócio tupiniquim. E aí é que começou a me dar os primeiros pânicos, né? Porque não encontrava. Simplesmente não encontrava gente, né? Aí até uma hora teve um dia que eu fui dormir, comecei a orar e falei assim, senhor, você me autorizou a montar o AI Summit, só que você não está me dando o que eu preciso, que é a mão de obra, que é a matéria-prima, né? Olha, no dia seguinte as pessoas que eu prospectei começaram a aparecer e dar resposta, né? E aí elas foram se multiplicando, uma foi indicando a outra, e daqui a pouco quando a gente viu, a gente já tinha mais de, hoje, já em números de hoje, mais de 60 pessoas para dar palestras. Ou seja, inclusive eu tive que mudar o formato, né? Porque o formato clássico daquilo de tudo que a gente já tinha feito, né? Que era 1 hora, com no máximo 1 ou 2 pessoas, falando 40 minutos, 50, com mais Q&A, tal. A gente acabou percebendo que pela quantidade de gente que a gente conseguiu reunir e pela quantidade de informações que a gente precisava abordar, não dava para poder fazer um evento do modelo tradicional que a gente sempre fez, né? Perfeito. Demoraria 1 semana para fazer, né? Foi aí que a gente teve a ideia de montar os painéis. Então a gente montou os painéis e aí veio uma ideia atrás da outra, né? E eu acho que o que mais deu... o que mais me brilhou os olhos, né, foi a capacidade que a gente teve de reunir pessoas completamente diferentes, de perfil diferente, indústria diferente, de conhecimento diferente e botar junto todo no mundo mesmo palco, na mesma palco. Né? E aí começaram a vir as inovações, uma atrás da outra, inovações essas que daqui a pouco já vai ter muita gente copiando, né? E essa primeira edição do AI Summit Brasil, acho que tá todo mundo meio ansioso, né? Porque a gente já viu um monte de evento acontecendo, um monte de gente fazendo evento, mas mais do mesmo, né? E a gente espera, e vai ser, porque a gente está vendo tudo isso que a gente construiu, que você, né, foi dando o tom, e como maestro desse grande grupo de parceiros, de pessoas que estão envolvidas, de palestrantes, painelistas. Enfim, é muita coisa, né? E você, como é que você se cuida também nesse ecossistema, né? Porque falar de equipe, grupos e tal, da primeira edição do AI Summit, todo mundo super ansioso para fazer e acontecer. Mas e aí? E você? Como é que você enxerga tudo isso, essa primeira edição? Quando a gente estava entrando aqui no estúdio, o Carlos, que é o dono aqui do estúdio, ele fez a seguinte pergunta para mim. E aí, tá ansioso? Eu disse, nem um pouco. Mas como assim você não tá ansioso? O evento vai ser dia 2, segunda-feira. Assim, não tô ansioso porque, assim, na minha vida inteira eu sempre planejei muito. Eu tenho uma cabeça muito estruturada, né? O meu modus operandi profissional é muito estruturado. E quando eu me tranco dentro do meu mundo de planejamento, parece que eu estou isolado, não escuto som e não vejo imagem, eu sou muito focado, né? Então eu fui planejando ao longo do processo tudo que eu queria que acontecesse, né? E se você coloca muita energia em planejamento, né, você começa a prever as consequências, prever as oportunidades, né? E com isso você vai construindo a tua história. Certo, né? Certeza. E tudo que a gente foi construindo ao longo do tempo, eu também aprendi com as pessoas que eu fui envolvendo. Perfeito. Né? Então a gente acabou, no final da história, a gente envolvendo uma equipe hoje que tem 28 empresas parceiras, né? E que além de serem parceiras para poder suportar a nossa operação, que vai ser uma operação muito grande, né?
trouxeram ideias, né? Então a gente foi pegando as ideias e foi aprimorando. Pega a ideia, As melhores ideias e foi calibrando. Exatamente. Então, no final das contas, a gente conseguiu montar algo que não foi visto no Brasil ainda, tá? E eu acho que isso, de novo, isso tá ligado ao meu DNA, tá ligado à minha personalidade, de fazer coisas que as pessoas têm ou não pensaram ou têm preguiça de fazer, porque dá trabalho pra caramba. Dá muito trabalho. E eu tenho uma característica que não é boa, tá? Mas ela, no final do dia, ela acaba me ajudando, tá? Se eu delego alguém para fazer alguma coisa que é de muita importância e a pessoa não dá conta, eu chamo de volta para mim. Então, o que acontece é que você acaba acumulando muita coisa, né? E, ao mesmo tempo, eu empodero muitas pessoas que trabalham comigo, né? É verdade. Então, quem trabalha comigo e conhece o meu ritmo e que conhece o meu modus operandi, surfa muito bem. E você é o melhor exemplo, né? Porque eu vou te empoderando e você vai fazendo, né? Ao ponto... E assim, eu sempre... A minha vida inteira, o que eu aprendi? Aprendi com o meu padrinho de casamento, foi um dos meus chefes, chama-se Marcos Pedreira Fernandes, que eu amo de paixão, é um pai para mim, é mais do que um pai. Ele foi tudo na minha vida. Foi meu padrinho de casamento, ele é tudo na minha vida porque ele está vivo ainda. Eu quero muito que ele assista esse podcast, né? Mas ele me falou o seguinte, quando eu estava lá atrás, começando a minha carreira, ele falou assim, Muzi, se você quiser crescer na carreira, você tem que capacitar pessoas para te substituírem, né? Para você ter oportunidade de ser promovido, de alçar pensar em novos... outras coisas também, né? E na hora que você for partir para outro desafio, você não deixa o teu lugar desocupado, você não deixa aquela situação de fragilidade. Então, isso eu montei a minha vida inteira. Então, toda vez que eu queria ir para um outro lugar, eu já tinha 2, 3 pessoas preparadas para poder estar no meu lugar. Foi o que aconteceu contigo, né? Em determinado momento, eu tinha coisas que eu tinha que priorizar. Eu falei assim, Gladys, assume o podcast. É verdade. Né? E daqui a pouco você estava desenrolando, eu estava, sabe... com o teu jeito, com a tua personalidade, conduzindo bem, as pessoas gostando, entendeu? Então, assim, eu sempre tenho 2, 3 pessoas preparadas, né, treinadas, para poder elas darem continuidade. Então, eu acho que a melhor resposta para a tua pergunta é assim, planejamento. Eu sou um cara de planejamento estratégico, sempre fui. Né, desde quando eu comecei minha carreira na Amil, enfim. Aliás, antes disso, né? Quando eu estava me preparando para fazer concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, eu me preparei muito, né? Eu fiquei 1 ano me preparando, estudando pra caramba, de dia, de tarde, de noite. Eu estudei com vela, né? De noite. Sábado, domingo, não tinha namorada, né? Eu fiquei sem namorar uma opção de tempo. Só fui saber o que era namorada anos depois, né? Mas eu acho que isso faz parte da minha personalidade, né? Me dedicar muito, entrar de cabeça nas coisas e no final do dia... o resultado acontece. E assim, eu sempre fui orientado a resultado, tá? Sabe aquela coisa assim, quando eu era de aluno de escola primária, eu tenho os meus boletins assim, não tinha B naquela época, né? E quando eu passei para Epicar, eram 30 e tantos mil candidatos, se não me engano, né? E só passaram 200 e pouco, e eu fui do 117º, né? Olha... Sabe, eu passei na rabeira lá de 240, 260, não sei quanto é que tinha, acabei na rabeira. E eu fui rabeira de turma os 3 anos de Epicar. Por quê? Porque tinha gente muito mais inteligente do que eu, né? Então, se no colégio que eu estudava eu era o mais esperto, mais inteligente, sei lá como é que pode dar nisso, ou mais dedicado, acho que é o mais dedicado, eu encontrei... E não tinha rival para mim naquela época. Não tinha rival para mim. Eu encontrei uma opção de rival. Pois é, a brincadeira era outra. Era outra, entendeu? Então, assim, então essas experiências de dedicação foram muito grandes. Aí depois, quando eu fui para a AFA, também foi uma prova de fogo interessante pra caramba. E aí eu encontrei aquilo que eu realmente queria fazer. Eu queria ser piloto, eu queria voar. E fui um dos primeiros pilotos da minha turma, sabe? De notas altíssimas que eu tinha. Assim... Eu solei com o comandante do esquadrão, que era uma honra naquela época, né? Olha só. O solo com o comandante do esquadrão era... Se a minha cabeça não lembra, se ele tiver vida, ele foi o Major Pinto Machado, um negócio desse aqui. Então, assim, isso é legal para mim, tá? Muito bom. E a minha história foi assim na Amil, né? Quando eu fui... Meu primeiro emprego foi na Amil. Eu, com poucos meses, eu já era primeiro em venda, tá? Eu gosto dessa coisa de resultado, né? Isso é bom pra mim. Isso é ótimo. Pra todos nós, eu acho. A gente tinha que ter uma mentalidade
focada em resultado, sem preguiça para execução. Agora, você falou uma coisa legal, que é o evento ele não se montou sozinho, né? Ele se montou com parceiros. São mais de 28 parceiros nesse game aqui. E não para de entrar, gente. E não para de entrar, gente. Você trouxe mais um agora, vai cada ser 29, né? Cada dia é um aqui, gente. Não, tô brincando. Mas olha só, Muzi, isso é muito valoroso no final do dia, né? Você contar com um fornecedor, um parceiro que vai te ajudar nessa construção do evento, ele sem dúvida nenhuma é super importante. Claro, todo mundo tem a sua jornada. Agora, é claro que no meio do caminho você enfrentou, como você comentou, alguns desafios para constituição desse projeto, para constituição desse evento. Parcerias que não deram certo, né? Pessoas que eventualmente não conseguiram entregar aquilo que você imaginava que poderia entregar. E como eu falei, né? Como você, como maestro de um grande evento, né? Dessa grande orquestra, você tem que afinar o ouvido, né? E afinar também o tom de como que você vai liderar esse grupo todo. E eu sempre vejo isso em você, na verdade, né? Para quem atua com música, quem trabalha com música, sabe disso. É liderança pura. E eu queria ouvir de você como é que foi lidar com todos esses pratinhos, né? Às vezes fornecedor que não ajuda, parceiros que saíram e entraram. Como é que foi tudo isso? Talvez essa é a parte mais importante do AI Summit, né? Reunir realmente parceiros que tinham muito valor a entregar, né? E como você mesmo falou, eu não toco trombone, eu não toco violino, mas eu aprendi a reger orquestra, né? Isso aí, graças a Deus, eu acho que eu faço bem e Deus me ajuda sempre muito nisso, né? Então, cada uma das pessoas que a gente foi chamando para dentro do nosso ecossistema de trabalho, né? Nosso modus operandi, todos eles entenderam como é que a gente gostaria de trabalhar, né? E eu sou um camarada que eu cobro muito. Não é qualquer um que consegue trabalhar comigo, né? Principalmente as pessoas que não gostam muito de trabalhar, tá certo? Essas são as piores, não, né? Não, sério. Tem muita gente que se vende muito, né? Assim, é o que eu costumo chamar de professional bullshitter, tá certo? Os caras falam muito, se auto-vangloriam, mas não entrega nada no final do dia. Mas eu tive sorte, né? E Deus foi abençoando que a gente foi agregando pessoas que foram entregando muito valor. A Tweed, por exemplo, né? Que você apresentou lá o Felipe lá atrás. O Felipe você me apresentou quando eu estava fazendo o site ainda da área de esportes do Instituto, né? É verdade. E a gente fez de lá uma relação muito bacana. E quando a gente teve a ideia de montar o AI Summit, quando eu vi o tamanho que aquilo ia ser, eu falei assim, vamos tentar trazer aí um parceiro para poder estar junto com a gente, né? Foi quando a gente tentou trazer a A2AI, tá? E eles toparam na época, a gente assinou um acordo tal, para poder fazer o negócio meio a meio. Só que, assim, já nas primeiras semanas, o que eu percebia? As pessoas tinham um ritmo diferente do meu, tá? Enquanto eu já tinha feito milhões de coisas, os caras estavam ainda na primeira página do livro, né? Uhum. E aí a coisa foi deteriorando, né? A coisa não foi andando da maneira como a gente queria. Então teve um determinado momento que eu parei de aplicar a marca deles nas comunicações, de propósito, né? De divulgação do evento. Aí teve uma reunião, você está fazendo a publicação, não está publicando nada, não está botando a nossa marca. Assim, pois mas vocês não estão trabalhando? Aí foi aquele choque, né? Isso é uma questão muito tensa, né, naquele momento. E eu falei, olha, se a gente quiser continuar junto, a gente tem que estar trabalhando na mesma quantidade de horas, com o mesmo engajamento, com a mesma vibração, com a mesma alegria, porque eu não posso carregar vocês nas costas, né? Tá bom, vamos trabalhar tal. Só que uma semana depois eu fui comunicado, não, a gente não quer mais, né? E aí esse momento foi muito tenso, né? Porque assim, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu perdi uma equipe inteira, né? Eram, sei lá, umas 7 pessoas mais ou menos envolvidas da parte de lá. E eu perdi todas essas pessoas do dia para a noite. E aquele era o momento que qualquer um desistiria. Então, não vamos ter mais, não vai fazer mais, porque não tinha condições, né? E mais uma vez eu botei meu joelhinho no chão, né? E falei assim, Senhor, e agora o que eu faço, né? E mais uma vez Deus abençoou e começou realmente tudo aquilo que as pessoas que estavam daquele lado de lá e que eu iria precisar e que não ia ter mais, né?
Começaram a vir, né? E foi um parceiro atrás do outro. Aí veio o André da C4 Marketing, lá do Sul, veio uma opção de gente bacana. No final, eu e o pessoal da A2AI, a gente não tem mais nenhuma relação comercial, a gente tinha uma relação comercial até interessante, próspera, que poderia ser muito próspera, né, para eles venderem o nosso curso. Esse negócio não aconteceu mais. Eu continuei muito amigo do Onédio, que é o presidente, né? Não foi uma decisão dele, né? Segundo ele, foi uma decisão da diretoria dele, que não queria mais topar com a gente. Eu acredito que hoje eles estejam meio arrependidos, né? Quando eles veem o resultado do AI Summit, do que o AI Summit se transformou, né? Talvez eles estejam agora, podia ter embarcado, né? Mas isso faz parte, né? Isso faz parte. Quem está nesse jogo tem que estar preparado para esse tipo de invertida, né? Então você tem que ter muita resiliência, muito trabalho, muita fé, mas no final das contas deu muito certo, né? E uma outra coisa que você citou sobre outros problemas que a gente teve, não foi só isso, né? No meio do caminho, a gente convidou, por exemplo, alguns palestrantes para poder participar, né? Eu tive que tirar a gente do Google, por exemplo, né? Por quê? Porque o cara não respondia e-mail, não respondia WhatsApp. Eu sou muito ocupado, tá? Então você desculpa, você é muito ocupado, então não dá para você trabalhar no AI Summit com a gente, porque aqui é um evento novo que você tem que estar presente. Você tem que participar das reuniões com as pessoas que vão estar junto contigo no painel, isso e aquilo. Então essa foi uma parte dolorosa, né? Porque eu sei que algumas pessoas ficaram tristes comigo, mas é assim, de novo, eu sou extremamente pragmático, né? Extremamente pragmático. Se não está dando certo, tchau e bênção. Não dá para poder ficar insistindo, tá certo? Quem está engajado junto comigo vai ter o céu, né? Vai ter o paraíso junto comigo. E quem não tem, desculpa, tem que procurar outro lugar para poder trabalhar. Tá certo? Porque comigo não dá para trabalhar. Realmente tem que estar comprometido e engajado, né? Não, mas é isso aí. A gente mostra o resultado, né, através disso que está acontecendo agora, de tudo que aconteceu. Ao longo da jornada do AI Summit, que começou lá em janeiro, né, de 2024. Começou em dezembro, na verdade. 2023, né? De 2023, nas conversas com o Muzi. Depois ele começou a materializar tudo isso. A gente percebe exatamente o que foi e o que está sendo construído. E uma das coisas que a gente vem conversando muito é exatamente o antes do evento. Você construiu também uma forma diferente, né, de fazer esse aquecimento do evento, né? Na verdade, talvez não seja nem tão diferente, mas a pujança que isso se tornou de fato durante todo esse período, né, todo esse tempo, até a chegada do AI Summit. Foram podcasts, foram os warm-ups, os encontros, as reuniões. Vamos contar também a história do Mia, né? Que é super importante. Então, assim, conta mais sobre isso pra gente, porque certamente isso aqui vai ficar pra história. Vai. Né? Isso é uma coisa legal, tá? Eu tive a oportunidade de, na semana passada, eu estar no teu lugar, né? Eu estava entrevistando o Walter Longo, né? Que foi um dos primeiros palestrantes que topou. Confirmados. E no meio do caminho, agora a gente esteve aqui na semana passada para ele gravar um vídeo para poder a gente passar aí antes do evento, né? Ou durante o evento. Porque ele vai ter que ir para o Japão e tal, teve que desmarcar. E uma coisa que ele falou e que ele percebeu, assim, eu sou um cara muito persistente, né? E eu colo mesmo nas pessoas, né? Até alcançar os meus objetivos. Enquanto essas pessoas não me entregarem o que eu preciso, eu não largo do pé. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Ele falou que eu chego a ser irritante. Foi muito legal ouvir isso, né? Assim, ele falou que eu sou de uma competência irritante. Eu não sei o que é ser... Acho que é sim. Entendeu? Eu acho que isso aí também faz parte da minha personalidade. Mas, de novo, né? A gente tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Porque eu viajo o mundo inteiro, né? Eu já fui para vários países, conheço o ecossistema de inovação global. Tive em 18 ecossistemas de inovação nos Estados Unidos. Negócio absurdo. Todo mundo acha que só existe Vale do Silício, mas quando você vai para Chicago, Boston, Flórida e... Tem outros incríveis também. Tem o Texas, tem coisas incríveis acontecendo no mundo inteiro, na Europa também. E o que eu percebi? Aqui no Brasil as pessoas fazem sempre mais do mesmo e falam sempre as mesmas coisas.
Inclusive, alguns palestrantes fazem o mesmo pitch, o mesmo discurso, a mesma apresentação em vários eventos. Tá? Então, essa foi uma das coisas que eu mais peguei no pé de todo mundo, né? E eu falei, olha, no AI Summit você tem que trazer algo diferente, algo inédito, não pode ser repetido, a gente não pode fazer mais do mesmo, a gente tem que estar motivando as pessoas, fazendo a diferença na vida das pessoas, o que você vai mudar na vida das empresas. Então isso virou um mantra, né? E para eu poder atingir esse objetivo, o que a gente teve que fazer, tá? De novo, fazer algo diferente que eu nunca tinha feito. Ou seja, pela primeira vez na história desse país, né, a gente fez um projeto em que até chegar a data do evento, agora 2 e 3 de setembro, a gente montou uma escala de 10 warm-ups. Perfeito. Tá certo? Ou seja, a gente teve no Cubo, teve no Mackenzie, a gente teve no AIA, a gente teve muitos encontros, tá? E nesses encontros a gente levava sempre de 50 até 120 pessoas, que eram pequenos grupos, né? Fomos na Deloitte também, foi incrível o evento da Deloitte, do Cubo também, que as mulheres... No foi um Hub evento de Inovação do HC... No HC, então assim, a gente fez os warm-up foram muito bons. Por quê? Porque a gente foi testando como é que era a percepção do público, quais eram as principais questões que o público tinha e quais eram as principais expectativas para a gente poder ir ajustando essa sintonia, né? Para poder chegar no que a gente vai chegar agora nos dias 2 e 3 de setembro. Então isso deu muito certo, isso é uma baita de uma inovação. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai copiar a gente daqui para frente e tem que copiar mesmo, porque... aí você consegue fazer coisas diferentes. E uma outra coisa que a gente também montou que foi muito legal foram os podcasts, sim, né? Sim. Por quê? Porque nos podcasts eu tive a oportunidade de trazer essas pessoas que seriam os nossos palestrantes e até mesmo outros convidados que não seriam, para poder conhecer a pessoa, saber a dinâmica dela, se um é mais introvertido, mais extrovertido, como é que eu consigo tirar o melhor de cada uma das pessoas. E tem uma frase... isso deu muito certo, né? Tem uma frase boa, né, Muzi, que é: se as pessoas não começaram a te copiar, é porque o teu trabalho ainda nem começou, né? Então, essa frase eu acho que a gente deve usar aqui nessa jornada. Mas vamos fazer um pequeno intervalo aqui para passar aqui os vídeos dos nossos apoiadores e patrocinadores e daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, voltamos aqui para conhecer, né, e para fazer um recap de toda a história do AI Summit Brasil 2024. E o Muzi estava contando aqui um pouco, né, de como é que foi a história, como é que foi conectar com todos os apoiadores, patrocinadores e assim por diante. E claro, né, esse processo incisivo, né, de realmente de entregar resultado. E no final do dia a gente tá entregando, né, Muzi? Você tá entregando resultado com os painelistas, com todas as atividades que você desenvolveu aqui durante esse período do AI Summit. E aí eu tava brincando aqui que se ainda não copiaram o Muzi ou a estrutura do AI Summit, é porque o seu trabalho ainda nem começou. Agora, teve um episódio também, né, que chamou muita atenção, e eu vou abrir aqui para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo, que é o próprio episódio das mulheres, né? Inclusive fizemos os warm-ups também no Cubo, com mulheres, numa expectativa aí de mais ou menos 400 mulheres, né? E tivemos aí a presença aí de grandes mulheres, mas com um número menor, né, do que a gente imaginava, né, Muzi? Conta pra gente como é que foi até chegar nessa jornada aí do MIA, que é os Mulheres na IA. O MIA nasceu aqui, no podcast, né? E como é que esse MIA nasceu? Eu tava entrevistando 3 dos palestrantes que a gente vai ter no AI Summit, né?
E lá pelas tantas eu perguntei, qual é a percepção de vocês da ausência da mulher na inteligência artificial? Porque a gente estava com uma dificuldade muito grande de encontrar mulheres palestrantes, né? E cada um deu a sua opinião, né? E um dos palestrantes deu uma opinião dizendo, não, porque a mulher tem que cuidar de casa, do marido, que engravida, não sei o quê. Mas isso gerou uma revolta numa das palestrantes que foi horrível, né? E no mesmo dia, no dia seguinte, ela foi lá no grupo do WhatsApp, meteu a lenha, fez uma série de comentários não positivos, né? Eu tentei falar com ela, olha, deixa eu te falar, isso que você está falando, eu respeito a sua opinião, mas você precisa entender que eu não controlo a boca de ninguém. Eu, como mediador do podcast, a pessoa tem todo o direito de falar o que ela quiser. Não, que você deveria ter chamado a atenção dele, senão não tem que chamar a atenção de ninguém. As pessoas são adultas e cada um sabe o que está falando, né? Então, se ele falou aquilo, é porque ele assume a responsabilidade pelo que ele está falando. Não é a minha missão ficar puxando a orelha de palestrante no meu podcast, né? E eu sou uma pessoa que sou afeita à liberdade de expressão, né? Eu acho que se cercear a liberdade de expressão é uma coisa horrorosa. E a discussão continuou, a dona não parava de falar o tempo inteiro, até uma hora que entrou a Solange, né, também falando assim, olha, você está exagerando, né, você tem a oportunidade de, em vez de ficar reclamando da vida, que a mulher não tem oportunidade, vai lá e representa as mulheres, né, pô, pega você essa bandeira e fala assim, eu sou uma das mulheres que conheço de inteligência artificial e tô Faz aqui acontecer, de fato, e né? tô aqui para poder representar as mulheres. No final das contas, eu falei assim, olha, tem uma questão de estatística aí, né? Quando eu fiz a Academia da Força Aérea, não tinha mulher ingressando para ser piloto. Isso veio anos depois, sei lá, 10 anos, 15 anos depois que eu saí da Força Aérea. Quando eu fazia engenharia na UFRJ, tinha lá uma turma de 50 alunos, tinha uma ou duas mulheres. Quando eu fiz o MBA em Tecnologia da Informação da FGV no Rio de Janeiro, tinha 2 mulheres também, numa turma de 40. Então é uma questão de estatística, né? Se existem poucas mulheres hoje liderando a área de tecnologia, de inteligência artificial, menos ainda, isso é uma questão da história, né, que veio contando. Apenas hoje, nesses últimos anos, é que você vê aí mais mulheres na área de tecnologia, nas escolas de tecnologia, né? Sim. O Mackenzie, por exemplo, tem algo em torno de 20, 23% de mulheres nas engenharias e na área de tecnologia, né? Então, daqui para frente, esse número tende a aumentar. Então, acredito que mais daqui a 20 anos você tem aí um cenário diferente, uma paridade, né? Mas, de novo, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre transformo problemas em oportunidades, né? Então, percebendo que a gente tinha realmente aí um problema a ser resolvido, que era a ausência da mulher neste cenário, nesse ecossistema, a gente criou o MIA, que é o Mulheres na IA, né? E foi uma ideia muito bacana. Eu empoderei você. Verdade. Né? Para você cuidar do grupo. Eu até hoje estou lá no grupo, eu sou o único homem que está no grupo, mas a minha missão era chegar lá a 500 mulheres no grupo para eu poder abandonar e deixar só as mulheres mesmo. E o negócio deu super certo, né? Além de ter dado certo das mulheres terem encontrado ali um espaço para trocar ideia, para poder se relacionar profissionalmente, arrumar emprego, prestar serviço e etc. A gente cumpriu a nossa missão naquele momento, que era de fazer com que as mulheres tivessem um espaço só delas. Perfeito. Né? Aí a gente criou o grupo de WhatsApp, criamos o grupo no LinkedIn e tal, e o negócio realmente explodiu. E a partir do MIA a gente começou a conhecer outras mulheres incríveis que estavam escondidas, né? Que poderiam ser palestrantes. E hoje, se você perceber, tem muita mulher já que vai dar palestra no AI Summit. Lógico que não é a maioria ainda, mas tem um nível muito bacana de mulheres incríveis. Inclusive mulheres que foram convidadas durante os podcasts, durante os warm-ups, né? A Laura, por exemplo. Palestrantes. A Laura, por exemplo, eu conheci a Laura do nada. Desse nada, eu convidei ela para poder fazer parte do warm-up no AIA. De lá, eu já chamei ela para vir para cá para o podcast. E do podcast, já convidei ela para ser palestrante. Esse é um case incrível. Depois vocês procuram ver isso com a Laura, como foi, né? Com a Tâmara também foi um negócio muito bacana, porque eu conheci o Dalmer
E o Bruno era casado com a Tâmara, enfim, no final das contas a Tâmara veio aqui, virou palestrante, e o auge disso tudo foi o encontro no Cubo, Verdade. né? Porque a gente fez um evento só para mulheres, então a gente fez lá um warm-up no Cubo, mulheres na IA. Foi bem legal esse né? evento. Foi um encontro incrível, mulheres incríveis, inteligentes, super extraordinárias, e a gente cumpriu essa missão. Acho que essa pressão foi muito bem cumprida. E, logicamente, de lá também saíram outras palestrantes, né? Outros talentos que a gente acabou absorvendo. E eu não bati a meta ainda das 500 mulheres, né? Mas vai bater. Porque eu não tive ainda tempo de pegar Na verdade é o seguinte, já tem 600 mulheres inscritas para participarem do grupo, né? Só que eu criei alguns critérios para poder participar do grupo, né? E algumas mulheres não querem seguir aqueles critérios, né? Então, tudo bem. Então, tem 400 e poucas, mas daqui a pouco tem os 500, aí eu abandono. Abandono não. Vocês serão sempre as minhas queridas mulheres, mas aí a Gladys já toca que ela está preparada para poder continuar. Já está tocando, eu quase não interajo mais no grupo. Mas foi um momento bacana. Então, assim, o AI Summit é formado por vários momentos, tá? Então, é o momento do warm-up, o momento do podcast, do MIA, e outras coisas que foram acontecendo ao longo da jornada. Isso a gente percebe muito claramente, né? Sobretudo o apoio que você tem recebido também, né? De outras pessoas, né? E isso é muito legal. Para quem tá vendo esse podcast ou que vai assistir esse podcast depois, é legal porque a gente ainda tem conversas no paralelo aqui, né? E o Muzi me falou dessa história de reconhecer pessoas ou de treinar pessoas. E é exatamente esse conselho, vamos chamar assim, ou esse direcionamento que ele tem colocado não só para mim, mas para várias outras pessoas que eu ouço em conversas, e principalmente em reuniões de alinhamento que nós tivemos, né? Bom, mas o AI Summit está chegando, né? E, de novo, né? Muita gente vai participar desse evento. A gente estima aqui mais ou menos umas 900 pessoas circulando, né? Quase 1.000 pessoas circulando lá no Mackenzie, do auditório do Mackenzie, ouvindo sobre IA, ouvindo sobre uma série de ferramentas que o Brasil e fora do Brasil já tem constituído. E a gente precisa falar de expectativas, né? As suas expectativas. Qual é a leitura que você faz no final do dia, né? Sobretudo do que você está nesse ecossistema que você gerou. Porque além de criar os próprios warm-ups, grupos, etc., a gente tem 2 ou 3 grupos aí, né, de WhatsApp também, que a gente chama de ecossistema também, porque a gente conecta também. Mas quais são as perspectivas, a sua expectativa e as perspectivas para o próximo, né? Porque a gente está aí a porta do AI Summit e a porta do final do ano, e o ano que vem tem mais, eu acho, né, Muzi? Não, você me lembrou uma coisa muito bacana que a gente ia deixar escapar, né? Durante o processo a gente começou a montar um grupo do WhatsApp, né? Aliás, o AI Summit era para ser uma manhã, virou um dia, de um dia virou 2 dias, de 2 dias virou 2 dias mais online. E a gente montou um grupo do WhatsApp que daqui a pouco tinha 1.000 pessoas, daqui a pouco tinha 2.000, daqui a pouco tinha 3.000, explodiu o AI Summit. Né? Foi uma coisa impressionante, tá? Algumas coisas muito interessantes aconteceram também, que foi a chegada do Alan, né? O Alan Nicholas, como palestrante, e ele, além dele trazer palestrante, ele trouxe a escola dele. Ele está trazendo, acho que se não me engano, 200 alunos para poder assistir o AI Summit. Caramba! Né? 200 alunos, tá? Ou mais, talvez. Então, o que acontece? Dentro desse cenário, a gente percebeu que o AI Summit não é um evento que vai terminar no dia 3 de setembro. Na verdade, ele é apenas o início de um grande movimento que a gente está começando, tá? E aí eu já vou estar falando para vocês aqui, porque já vai estar no dia 3 de setembro sendo lançado oficialmente, apesar do site já estar há algum tempo. A gente está montando uma plataforma de inteligência artificial onde a gente vai reunir todas as informações e temáticas de inteligência artificial dentro do AI News, tá? Perfeito. E como é que isso aconteceu? Num bate-papo de WhatsApp, né? E um bate-papo tenso, né? Assim, alguma coisa aconteceu lá em um dos grupos falando sobre a existência ou não existência de Deus, né? Porque o pessoal de tecnologia às vezes é meio agnóstico, né? É meio ateu e tal. E aí eu me meti na confusão, assim, olha, pela minha crença, Deus existe, o homem e a mulher foram formados do pó e por aí vai. E como eu fui defendendo o evangelho, né? Uma das pessoas que estavam lá me chamou no privado, o nome chamado Otávio Lima. Uhum.
pô, música, que bacana, não sei o que, você ter a coragem de defender o evangelho, porque todo mundo tem vergonha de defender o evangelho, né? Uma coisa meio esquisita isso, né? O cara é cristão, mas não defende o evangelho. E aí surgiu dali uma empatia muito grande, né? E dessa empatia, vamos conversar com mais calma, eu tô com mais ideias, né? E eu sempre enrolando o Otávio, porque eu tava no hype. Eu tava na correria, né? Até o dia que eu tava no Uber, eu disse, bom, agora eu vou ligar para ele que eu tenho 1 hora para chegar em casa, né? No engarrafamento de São Paulo. E aí a gente começou a conversar, ele me disse mais ou menos a ideia que ele tinha, né? Ele falou que já tinha a experiência de montar portais e tal, de blockchain, não sei o quê. E aí a gente conversou e 2 dias depois a gente estava com a ideia montada, né? E partimos já para poder montar uma sociedade, discutimos cota de participação e aquilo, e já partimos para montar a equipe. E essa equipe que a gente montou, eu acabei chamando, né? Todo mundo que participa hoje do AI News foi eu que chamei, né? Então eu chamei o André, que chamou o Celso, que é o sócio dele, que chamou... depois eu chamei você, chamei o Felipe, enfim, agora está entrando o Google Estocco também, né? Enfim, então a gente já está com um time muito legal, né? De pessoas altamente capacitadas. E mais do que isso, a gente tem aí uma oportunidade de fazer algo que também nunca ninguém fez. A gente está montando a primeira plataforma brasileira focada em inteligência artificial, né? Que já está bombando, tá? E assim, a gente já alcançou mais de 1.000 usuários. Então a plataforma está crescendo muito. A gente vai fazer o lançamento agora no dia 3 de setembro, ou seja, acabou o AI Summit, a gente já começa a jornada do AI News e já começa a planejar o AI Summit de 2025, que vai ter uma outra vibe, tá? Porque, na realidade, a gente já aprendeu também a potência que a IA oferece para as startups, tanto é que a gente também trouxe para dentro do AI Summit mais essa inovação. A gente está trazendo as startups para poder ter um espaço, uma visibilidade maior do que os palestrantes sêniors. Por quê? Porque a gente quer dar visibilidade para essa moçada, a gente quer dar oportunidade para essa moçada, porque, em geral, eles não têm essa oportunidade. Não têm essa visibilidade. Tá? E com um cenário de quase 800, 900 pessoas enxergando eles de alguma maneira. Né? É isso aí. E mais uma novidade também que a gente está trazendo para o AI Summit, não vai ter intervalo. É verdade. Não vai ter coffee break, né? O único intervalo que vai ter é o almoço para poder as pessoas não morrerem de inanição, né? Mas vai direto, né? Entre um painel e outro vai ter uma startup, e por aí vai. Vai ser um negócio incrível, dinâmico, e a gente acredita que vai ser um negócio realmente muito inovador. E também teve uma parte muito legal que aconteceu durante o processo, que foi aquele problema do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Em que, mais uma vez, aquilo tocou pra caramba o nosso coração e a gente doou 100% dos recursos que a gente arrecadou no mês de maio, se eu não me engano, para a Igreja Presbiteriana de Canoas, né? E aí o pastor de lá, que também é teólogo e também é capelão, né? Que está dentro da minha tese de mestrado, ficou super feliz, a gente ajudou pra caramba a moçada de lá. A gente está trazendo as camisetas do Rio Grande do Sul, as camisetas que a gente vai distribuir no evento. O espumante também, que vai ser dado de presente para os palestrantes, também veio do Sul. Enfim, então a gente criou todo um movimento também de apoiar o pessoal do Rio Grande do Sul. Os microempreendedores. Então foi um negócio muito bacana. Então a gente está próximo do fim para começar de novo. E essa é uma história legal de fazer parte, né? Então, a constituição de um evento tão grandioso como esse, de você aprender a lidar com pessoas difíceis, né? Não estou dizendo palestrantes, pessoas, fornecedores. Administrar egos e vaidades. Exatamente. Isso, dentro da jornada, é muito legal, porque, por exemplo, eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, né? Pessoas que eu nunca poderia ter acesso, de trocar ideias aqui. Poxa, que legal, você, o Eduardo, você e tal, professora da faculdade do ITA. Sem dúvida nenhuma, a gente não ia ter acesso assim tão facilmente, assim, né? Poxa, aqui na tua frente, falando sobre as pesquisas que as pessoas fazem, sobre todo o ecossistema que elas giram. E isso, certamente, é um valor que a gente não consegue mensurar no final do dia. E para quem vai estar no evento,
é exatamente isso. A gente vai ter a oportunidade de ouvir pessoas que fazem, que usam, que são criadores de inteligência artificial, mas do seu lado vai ter uma pessoa incrível que você pode trocar WhatsApp, trocar telefone, olhar para o app do evento. Inclusive, se você ainda não baixou, baixe o app do AI Summit Brasil 2024. Então, é dessa maneira que a gente entende que geramos valor para as pessoas e para quem vai estar conectado no AI Summit 2024. Bom, últimas perguntas aqui, Muzi. Eu queria... A gente falou que você não está ansioso pro evento. Zero ansiedade. Zero ansiedade. Mas eu acho que quem está no teu redor aqui, tá todo mundo meio assim, meu Deus, o que vai acontecer? Eu boto pilha em todo mundo. Exatamente. Eu dou um senso de urgência para todo mundo. Eu acho que isso é importante, né? Eu passo o senso de urgência para todo mundo e fico insistindo, né? 1, 2, 3 chamados e mensagem, e-mail, não sei o quê, para a pessoa não perder o foco. Entendeu? Eu tô te falando o seguinte, são 60 especialistas do mais alto nível. A turma altamente ocupada, tá certo? A gente precisa botar o nosso projeto, o nosso evento, o nosso encontro na prioridade deles. Exato. Tá certo? Porque senão a gente não vai entrar no game, me manda seu currículo, esse currículo não tá bom, diminui. Me manda o termo de uso de imagem e tal. E fica insistindo, fica cobrando. No final do dia, a lista vai crescendo, as tarefas vão sendo cumpridas, né? Algumas tarefas eu chamo para mim, outras eu delego, a maioria eu delego, né? Eu adoro delegar, acho maravilhoso isso, porque... É maravilhoso, porque quando você delega é porque você confia na pessoa. Tá certo? Logicamente, ao longo do processo, teve coisas que não correram bem, tá certo? Mas que vai acabar dia 3, né? E a gente aprendeu com isso e a gente não vai cometer os mesmos erros. Esse é um grande ponto, né? A gente aprender com os nossos erros e aprender com os erros dos outros também, porque de toda a minha jornada eu fui a muitos eventos também e vi como tem charopada, como tem gente falando mais do mesmo, tanta gente falando groselha, né? Gente que faz lá um slide cheio de letra, cheio de... que ninguém lê. Então foi uma coisa que eu também falei com os palestrantes. Olha, não vem com PowerPoint cheio de palavras, cheio de frases que ninguém vai ler, ninguém presta atenção. Traz bullet point, traz imagens, sabe? Usa menos essas tecnologias de PowerPoint e vai mais no verbo. Usa neurônio, usa massa encefálica, compartilha o seu conhecimento. É verdade. Para não ficar dependendo do PowerPoint. Todo mundo comprou essa ideia. Foi muito legal. E a dinâmica dos painéis vai ser assim, né? Poucas pessoas vão usar apresentações, alguma coisa nesse sentido. A gente vai discutir, vai debater. E é isso que a gente quer ver. Qual é a prática do uso da inteligência artificial? Porque falar mais do mesmo e falar que a IA generativa é o OpenAI, pelo amor de Deus, a gente já ouviu isso 700 milhões de vezes. Chega disso e vamos para o que é realmente importante e inovador. E é isso que vai acontecer nos dias 2 e 3 de setembro, lá no auditório do Mackenzie. Muzi, últimas palavras aqui para a gente encerrar o nosso... Bom, podcast como especial. Últimas palavras, eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, que Ele que botou todos vocês na minha jornada. Queria agradecer ao Dixon Tangerino, que foi meu chefe quando eu trabalhei no Grupo Amil e foi o financiador dessa jornada. Ele que fez o primeiro investimento lá atrás para poder a gente dar o start. Obrigada, hein? Obrigado, Dixon. Obrigado a Tanger Consult. E a gente vai ter um painel só de saúde. Queria agradecer ao Paulo Moll, da Redditor, Marcelo, da Mastercard, ao Sandro e ao Chaim, da AZ. Enfim, então foram empresas que cederam as suas marcas para poder apostar em algo que é inédito e foi feito em primeira edição. E tudo que é inédito em primeira edição gera um frio na espinha de todos eles, né? Então agora o que a gente vai estar entregando para vocês é algo que vocês realmente não esperavam, porque eu sei que vocês não esperavam, né? Ninguém esperava, mas esse é o meu DNA, é o DNA do Instituto Valor, é o DNA das pessoas que trabalham comigo, né? E eu espero que em breve a Gladys esteja me substituindo. Eu falo isso toda hora para ela não acredita, né? Dentro da minha jornada eu espero ir para outros desafios, fazer outras coisas legais e deixar o terreno fértil, preparado para um crescimento exponencial que a gente vai ter daqui para frente, porque quem está vendo o Instituto Valor agora, depois de quase 15 anos, dando essa explosão, acha que a gente nasceu ontem, né?
que a gente deu sorte, né? Só que essa sorte ela vem sendo construída há 15 anos. Perfeito. Né? Então a gente teve muitos altos e baixos até a gente encontrar o nosso rumo, a gente encontrou, e daqui para frente a gente acredita que tem muito mais coisa bacana. O AI Summit não é um congresso, o AI Summit é um encontro de especialistas, onde a gente não tem a pretensão de aprofundar o tema de nenhuma tecnologia. A ideia é assim, o que a IA muda na sua vida, o que a IA muda na vida das empresas, o que muda na vida da sociedade, para aí sim a gente ter o público alinhado, tá certo? Esse foi, por exemplo, o motivo pelo qual a gente não forçou a barra de ter nenhuma Big Tech dentro do AI Summit para poder ficar evangelizando todo mundo, porque a gente acredita que nesse primeiro momento a gente não precisa de evangelismo, né? A gente não precisa de ninguém dizendo que o Copilot é melhor, que o Gemini é melhor, que o ChatGPT é melhor. A gente não quer nada disso. O que a gente quer é assim, olha, isso é inteligência artificial, as indústrias que são impactadas são essas e essas. As suas empresas têm que se preparar dessa maneira e dessa maneira, e você tem que buscar a formação A, B e C se você quer estar nesse jogo, se você quer estar nesse mercado. Tá? O recado está dado. Quem quiser se capacitar, vai lá, institutovalor.org.br, faz os nossos cursos, e aí sim você vai passar para um outro nível. É isso aí. Não, e uma coisa que a gente sempre ouviu aqui, né, nesse podcast, o que a IA vai resolver de problema de negócio, né? Acho que essa é a frase que a gente mais ouviu aqui, mas é muito verdade, né? O que a IA vai resolver na vida das organizações, seja ela um pouco mais madura, menos madura. No final do dia, a gente tem ali no Instituto Valor cursos, projetos que podem contribuir aí com a tua organização, com a tua jornada profissional, com a tua jornada acadêmica, para transformar. E, claro, mais uma vez, eu vou relembrar você, ainda estão abertas as inscrições para o AI Summit, né? Até domingo. Até domingo, meia-noite, você pode ainda se inscrever no evento presencial ou online. Mulheres têm 80% de desconto no evento online, no presencial você tem 50% de desconto. E claro, né, a gente está com boas expectativas aqui com relação a esse evento. E a gente fica por aqui. Esse aqui não é o fim, esse é o começo de muitas coisas boas, muitas coisas interessantes para esse ecossistema que está só crescendo aqui no Brasil e com certeza em toda a América Latina e no mundo. Muito obrigada por você ter ficado com a gente até aqui. Muzi, obrigada por você ter... Eu que agradeço. Não esqueçam de comprar o meu livro que vai ser lançado no AI Summit. Verdade, gente. Né? Deixa eu... Para aí. Isso aqui é muito importante. O livro do Muzi vai estar disponível lá no AI Summit. Vai ter um stand específico para você que quer efetivamente adquirir esse livro. E vai contar toda uma história, uma jornada né? Interessante. Uma história muito legal. Eu acho que todos vocês aí que vão estar no evento precisam adquirir o livro. A gente vai ter uma dinâmica bem legal lá para você poder adquirir o livro. Então, isso também é um recado importante, tá, pessoal? Então, mais uma vez, obrigada, Muzi, por toda a oportunidade que você tem dado. Não só a mim, né? Eu acho que eu falo por todos os parceiros, né? Pessoas que estão nesse ecossistema, voluntários que vão estar no evento também. Então, mais uma vez, obrigada ao Muzi, ao Instituto Valor, né? Falo também pelo Valor. E como eu comentei, né? Esse não é o fim, esse não é só o último podcast. Esse é o começo de uma grande oportunidade que o AI Summit Brasil vai dar aí para muitos profissionais. Eu sou a Gladys Schroeder, eu fico por aqui. Muito obrigada e até o próximo podcast. Até logo, pessoal.